recurso que o advogado tem, que ele usa pouco e que é muito importante, é a produção antecipada de prova. Eu agora uso muito, depois da aula, depois que eles me chamou de burro, eu aprendi, aí eu vou contar o que aconteceu. Eu fiz a produção antecipada de prova, uma das primeiras, e eu pedi uma tutela. E eu tava contando pra ele, ele falou, não, tutela não, tutela. E ele fala palavrão, tutela não. Falei, consegui. E falei pra ele como é que tinha sido, o que que era, e que tinha sido deferido lá, né, e ele queria até ler. Nunca pensei, eu falei, Nunca pensei o nisso. aluno é aplicado. Supera Eu o falei, mestre. quem tem limite é município. Quando você não sabe, eu vou pedir Não é? aqui, né? Tô brincando, mas o risco foi calculado e cabia e foi deferido. E eu passei a pedir, é uma área que eu atuo. Então, assim, me ajudou muito, porque eu era advogada que pedia perícia no curso Do processo. do processo, como uma prova, a prova pericial. E agora não. E isso facilitou muito a nossa vida. E a Daphne pode explicar aí também com relação ao recolhimento das custas. Que não é o mesmo recolhimento se eu estivesse fazendo lá, discutindo lá o valor do sei lá, do dano do apartamento, enfim, alguma coisa assim. Inclusive, usar o seu exemplo, porque o seu exemplo de vício construtivo, ele gera custas muito altas. Por quê? Normalmente, qual que é o pedido que você formula? Ou, né, que seja feito a reparação, dependendo, né, do caso, da extensão daquele vício, ou até a rescisão daquele contrato. Porque às vezes a pessoa vira e fala assim, peraí, em que furada que eu entrei? Não é? Eu entrei numa tudo, furada, vai cair a casa. eu achei que estava comprando um imóvel bom, o imóvel está todo ferrado e eu quero rescindir esse contrato, eu quero meu dinheiro de volta e eu quero a rescisão desse contrato. Gente, vocês não têm noção do valor dessas custas. Porque a rescisão contratual, o valor da taxa judiciária é o valor do contrato, que no caso vai ser o valor do imóvel. Esses dias mesmo eu intimei uma parte para complementar R$ 53 mil de taxa judiciária. Deu até uma ação né? dessa, de rescisão de um contrato de compra e venda de um imóvel. Agora você imagina você falando para o seu cliente, aquele que você não contou que ele não teria gratuidade, que ele vai ter que complementar só em 53 mil reais. Imagina, gente, que loucura. Imagina que problema. E o pior, você falar para ele que não adianta desistir. E se ele fosse fazer a produção antecipada de prova, não seria esse valor de custos. Sabe quanto que você pagaria de taxa judiciária? Uma taxa mínima. R$ 408,35. Só que aí você teria certeza. Não estou dizendo que você não vai ter. A hora que você entrar com a ação da rescisão, você vai ter que pagar essas custas altíssimas. Só que aí você vai entrar com a ação já com um laudo pericial homologado pelo juiz de que quem tem razão é você. Exatamente. Às vezes, Aline, não sei se isso já aconteceu com você, mas eu acho que às vezes evita até a ação. Às vezes você consegue, com esse laudo, então, a questão. A gente não pode trazer nomes aqui, que a gente está na internet, etc. E tal. Mas uma certa construtora, uma grande construtora, e que a gente vem ingressando com uma certa regularidade, já olhou os casos mais altos e já chamou o escritório para tentar compor acordo naquelas demandas ali que ela já viu que vai dar problema. Então, acredito que agora o caminho natural seja, nas próximas, quando notificada, porque é uma outra questão que a gente também colocou aqui, a Daphne, eu e a Daphne, a gente é muito afiada, porque eu concordo assim, muito com o que a Daphne ensina, porque é assim que eu pratico. Quando a Daphne falou assim, olha, o direito à estratégia e a parte extrajudicial, ela trouxe a questão do rapaz aí que trabalhava com o inventário, eu vou falar, ainda nas ações de vício, a primeira providência é notificar a construtora, para que se tenha a oportunidade de tentar construir uma solução extrajudicial. E aí, essa construtora, ela nunca aceitou. Mas agora, me parece que depois dessas ações, e aí ela já está se abrindo para um acordo, pode ser que nas próximas, quando a gente notifique,
ela já tem um olhar diferenciado. Fala, olha, eu vou ver aqui se eu vou compor alguma coisa. Né? Então, assim... Aline, olha que importante esse conhecimento das custas, pelo seguinte, numa situação dessa, se você sabe fazer o cálculo, você demonstra para o cliente que ele vai ter que recolher 50 e tantos mil reais de custas para ingressar com a ação. Às vezes isso vai fazer com que ele tenha um olhar diferente para a proposta de acordo que vai vir. Sim, sim, com certeza. Né? Porque ele vai virar e falar assim, opa, calma aí. Eu tenho ter elementos de ganhar, mas eu vou ter que adiantar isso aqui. Gente, é lógico que tem depois a sucumbência. Você vai poder pedir de volta esse valor. Só que quantos anos vai durar essa ação? Não. Com certeza. Lembra do CNJ aí, quase 4 anos para chegar na sentença. Números do CNJ. Exatamente. Né?